de Deus. Tá? Peça oração mesmo, não se ensinar, tá bom? Em nome de Jesus. Se você não puder vir, traz outro. Né? Meus irmãos, eu convido você a ficar de pé, só para o instante, por favor. João capítulo 8, versículo 1 a 11. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo do amor, apóstolo João, aquele que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Que coisa maravilhosa. Sabia que, sei lá, sabia que João quando você falar em mesa, no contexto judaico, nunca pense numa mesa de 1,80 m, não. A mesa era bem rasteirazinha, era 30 centímetros, 35 centímetros a mesa, era assim. E Jesus, ele ficava na mesa assim, deitado, não sabia não? Não, sabe a cultura. Não pensa que Jesus estava na mesa como no Nordeste, aquela mesa alta. A mesa era dessa altura aqui, então ele ficava deitado. E João, eles ficavam assim, um após outro, e João colocava a cabeça no peito de Jesus. Que coisa boa, hein? Será que é por isso que ele foi chamado apóstolo do amor? Mas ele era florzinho, não era flor que se tira, não. Ele era rubi. Ele pediu para cair fogo do céu. Mas Jesus chegou perto de Jesus, perto de Jesus, perto de Jesus, perto de Jesus, perto de Jesus. Ficou tão amoroso. E foi chamado o apóstolo do amor. Diga para você, irmão, assim, fique mais perto de Jesus. João 1:11, vamos lá. Pegamos 8:1. As crianças, daqui a pouco a gente chama as crianças, obrigado, querido. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem que o acusar, tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia ou na terra. E, como perseverassem perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pela sua consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar no nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero pregar nessa noite pela graça de Jesus Cristo, subordinado ao tema graça sobre graça nele. Graça sobre graça nele. Esse versículo está em 1:16. E vamos, pela graça, orar para as crianças, que já entra na mensagem agora mesmo. Podem as crianças, em nome de Jesus. Vamos orar para as crianças e a graça de Jesus possa operar na vida dessas crianças, meus irmãos, para que elas possam ser discípulos de Jesus, crentes firmes num mundo tão tenebroso, crentes que congregam
crentes que amam a palavra, que amam a oração. Nós estamos numa geração muito difícil, onde os crentes adultos já leem pouca Bíblia, ora pouco, e as crianças, se a gente não tiver cuidado, elas vão amar a mídia e ler a Bíblia forçada. Nós estamos aqui difícil, Deus tem misericórdia de nós. Pai querido, abençoa essas crianças, porque só tu podes operar no interior. Espírito Santo, aquelas que porventura não nasceram de novo, faz isso, nós te rogamos, sopra, e se já dá crescimento, amor por ti, amor por tua palavra, amor pela oração. Esse mundo tão tenebroso que ataca todos nós, e as crianças têm sido atacadas terrivelmente por filosofias mundanas, malignas, tenebrosas, cujo autor é o diabo. O Espírito Santo abençoe a vida delas. Em nome de Jesus. Amém? Pode subir devagar, sem correr, para não cair. E carregar para não tropeçar. Em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, continuo na mensagem. O título da mensagem, eu repito, é Graça sobre Graça. Esse título está baseado no versículo desse mesmo Evangelho de João. Alguém disse que não é de João, é de Jesus que escreveu o João. Em João 1,16 está escrito esse versículo, e é de acordo com esse versículo que eu coloquei o tema, porque lá diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. É interessante que o versículo anterior diz que a lei foi dada por Moisés, a graça foi dada por Jesus. É interessante se frisar, não é? É João declarando o peso da nova aliança, a diferença da nova aliança. Diz aqui, e todos nós, quando fala todos nós, ele fala aquele que é discípulo de Jesus. Não todos nós, todo mundo. Não todos nós, todo mundo. Quando João falava isso, eram aqueles que eram discípulos de Jesus, verdadeiros. E de fato, o Judas estava excluído desse tipo. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Essa palavra plenitude, ela é, para traduzir assim, mais fácil, é algo que é completo, mas no raiz original é algo que se enche completamente. Então está dizendo que Jesus é da sua plenitude, porque ninguém cumpriu a lei, ninguém foi capaz de não errar em nada. A lei era altamente exigente. Se você falhasse em uma coisa só da lei, todo o resto da condenação vinha sobre sua cabeça. Era assim. Então, a salvação só em Cristo Jesus. Jesus, ele tem a plenitude da perfeição. Tanto é que ele é divino. Então, através da plenitude de Jesus, nós temos graça sobre graça. É interessante que ele não fala graça só. João frisa graça sobre graça. Então, é uma graça dobrada na perfeição de Jesus, na plenitude de Jesus. Nós temos essa graça, mas não somente graça, é graça sobre graça. Na lei tinha graça, mas era só uma fagulha mínima de graça, porque a lei era mais exigência. E exigência terrível, era um aparato. A lei moral e a lei cerimonial tinha muita cerimônia. Você que já viu, sabe que era cerimônia demais. Era muita cerimônia, sacrifício de animais diariamente, e era um jugo
Por isso que Paulo diz para os irmãos de Gálatas, capítulo 3, versículo 13: Ele nos resgatou da maldição da lei. Olha, mas a lei é maldição? Não. Mas quando a lei fala assim, eu quero que você seja perfeito, sem errar em nada. Então ela coloca um peso. E a lei, ela exige o pagamento pelo pecado. Um pagamento completo. Moisés falou? Não. Então, quando alguém tenta se justificar pelas obras da lei, o que ele vai colher é uma maldição, porque a lei vai exigir a sua perfeição. Por isso que Paulo fala assim: Ele nos resgatou da maldição da lei. A lei é santa, mas ela exige, quando ela exige perfeição e ela condena o pecado, então nós estamos sobre o pecado, estávamos sobre o pecado, né? E esse ato de justiça própria, esse ato de ser perfeito nas suas obras, na justiça própria, torna-nos debaixo de uma maldição, porque não temos condições de cumprir a lei. Aí Paulo fala assim: Cristo nos resgatou desta maldição, ele completou a lei para que nós pudéssemos ser salvos. Na lei tinha graça, mas tinha pouca coisa. Mas Jesus Cristo, na nova aliança, ele diz que tem graça dobrada. Graça sobre graça. Meus irmãos, um texto lido nos mostra uma mulher que foi flagrada no adultério. Todo mundo que ler esse versículo aqui. Ela foi levada pelos escribas, ela foi levada pelos doutores da lei, né?